Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 3, Confusão e Compreensão. Além disso, seria útil que pessoas de fora de Nazarick jurassem lealdade a ele. Isso fez Ainz refletir sobre suas ações, e considerou que poderia ter sido muito rude com Ansuke. Por isso ele afagou levemente o lugar que havia dado um cascudo agora há pouco, como se estivesse acariciando um animalzinho. Milord, este aqui está ficando com vergonha. O som de dentes rangendo era claramente audível para Ainz, mesmo através do galopar de cavalos. Se estou fazendo isso, é por culpa sua, esqueceu? Quanta força está usando para render alto assim? E se for ciúmes dela, então eu deveria fazer algo só para ela? A Narberal tem sido muito leal também, mas como eu poderia recompensá-la? Enquanto Ainz agonizava sobre presenteá-la com um anel ou algum outro tesouro, Yggdrasil falou de uma maneira completamente hostil. Ei, Momo, é por aqui. Depois de indicar que entendeu, Ansuke gradualmente reduziu sua velocidade. Ao contrário de um cavalo, Ainz podia se comunicar diretamente com Ansuke. Ainz não tinha experiência equestre, então não tinha confiança necessária para um cavalo. É um pouco embaraçoso te montar, Ansuke, mas eu fico feliz porque não preciso andar a cavalo. Se bem que pode chegar um momento em que eu precise. É melhor eu praticar depois, caso alguma emergência surja. Ainz saltou de cima de Ansuke, depois a acariciou em gratidão. Narberal decompôs seu cavalo de volta à estatueta, e os homens amarraram seus cavalos. Então vamos. Que formação vai ser? Vamos assumir a liderança, você pode seguir atrás. Tanto faz, só não se esqueça que estamos aqui e fique atento. Depois de ouvir a resposta irritada de Yggdrasil, Ainz guiou Narberal e Ansuke para a floresta. Muito parecido com a floresta perto do vilarejo Carne, as florestas aqui não tinham sinais de habitação humana, e era muito difícil de atravessar. No entanto, Ainz portava diversos itens mágicos, então para ele era equivalente a uma planície. Além disso, sua ansiedade em relação a Chaltear o fez acelerar o passo, a ponto de Yggdrasil pedir que diminuíssem o ritmo. Bem, Ainz perguntou por educação antes, mas suas palavras secas estavam cheias de hostilidade. Narberal, que estava andando ao lado de Ainz, quase se virou para repreendê-los, mas Ainz a obrigou a ficar quieta. Estamos quase lá, haja como uma adulta. Ainz sorriu sem graça sob seu elmo quando viu o olhar frustrado no rosto de Narberal. No meio de tudo isso, Ansuke havia percebido que algo estava errado e seus ouvidos estavam inquietos, como se tivesse ouvindo alguma coisa. Ainz sabia o que havia provocado essa resposta de Ansuke, e então ele sussurrou no ouvido de Ansuke: pare com isso. O quê? Milord, o que o senhor está a utilintar metálico que ouviu é dos meus subordinados. Pode relaxar. Sim, este aqui entende. Minhas desculpas, Milord. A propósito, você sentiu que mais alguém está nos seguindo. Ele havia ordenado que Nigredo estabelecesse vigilância, e além de ter tomado muitas outras precauções, mas perguntou de novo só para ter certeza. Não, só sinto que tem alguém nos seguindo, Milord. Hey, aconteceu alguma coisa? Perguntou o homem que estava andando ao lado de Ainz. Já que o representante da equipe, Yggdrasil, não estava fazendo essa pergunta, então essa situação não precisava de explicação. Ainz acenou com a mão, indicando que nada estava errado. Tem certeza? O homem não parecia feliz com essa resposta, mas depois de perceber que Ainz não queria falar sobre isso, ele deu de ombros e não insistiu no assunto. Bem, não é como se eu te odiasse ou qualquer coisa do tipo. Ainz apenas pensava naquelas palavras sem falar enquanto avançava silenciosamente pela floresta. Depois de terem percorrido alguma distância, o som de armas sendo desembainhadas uma após a outra veio pela retaguarda. Ainz parou e olhou devagar para trás. Aconteceu algo. E ainda pergunta, tá indo de encontro com sei lá o quê, vê se acorda. Esta foi a primeira vez que os outros homens mostraram aprovação à hostilidade de Yggdrasil. Ei, você, escondido aí, pode sair devagarzinho. Yggdrasil estava gritando para uma árvore grande o suficiente para esconder a silhueta de uma pessoa. Em meio à crescente tensão no ar, Ainz caminhou calmamente até a árvore. Uma voz com um leve tom de pânico chamou, mas Ainz não prestou atenção. Narberal assistiu como se fosse a coisa natural a fazer. Ansuke teve suas dúvidas, mas não ofereceu nenhuma oposição. Quando ele se aproximou da árvore, alguém saiu de trás como sem resposta. A pessoa em questão estava vestida com uma armadura completa que era da mesma cor preta que a de Ainz. Aquela pessoa segurava um gigantesco bardiche que irradiava um brilho verde pestilento. A presença dominante desse guerreiro encheu o cenário com um ar estranho. Ou melhor, apenas partes estavam cobertas por essa estranheza. Ainz gentilmente levantou a mão e disse, muito obrigado por ter vindo. Não é nada demais, Ainz-sama. A guerreira, Albedo, curvou-se respeitosamente ao seu senhor e mestre. Então, Shaltut, quem é essa aí? É sua amiga? E quem é esse tal de Ainz-sama? Essas perguntas barulhentas vieram pela retaguarda, uma após a outra. Esta foi uma reação totalmente compreensível para Yggdrasil e companhia, mas foi uma ofensa imperdoável aos olhos de Albedo, que ainda estava se curvando para Ainz. O rancor ardente queimava dentro de seu coração, então ela o soltou, como se planejasse incinerar tudo com as chamas de sua ira. Ansuke estremeceu, cada pelo de seu corpo ficou arrepiado. Dado que até mesmo uma mera espectadora teve esse tipo de reação, o quão pior deve ter sido para os alvos da fúria de Albedo.
Seus rostos estavam brilhosos de tanto suor oleoso escorrendo de suas testas, pois perceberam que suas vidas insignificantes seriam apagadas em breve. Permita-me apresentá-la a todos vocês. Esta é minha companheira, Albedo, a Insama. Não consigo acreditar que o senhor me consideraria uma companheira, afinal de contas, sou apenas sua fiel serva. Tem razão, permita-me refazer minhas palavras. Ela é minha subordinada. Isso responde à sua pergunta? Albedo, comece o próximo passo, como planejamos. Os homens ainda estavam olhando em silêncio atordoado enquanto Albedo caminhava em direção a eles. Oh, quase me esqueci. Eu não me chamo Momon. Meu nome verdadeiro é Ains. Não que vocês precisem se lembrar disso, é claro. Albedo sorriu presunçosamente ao ver os olhares confusos nos rostos dos homens. No entanto, aquele sorriso foi tão gelado quanto um túmulo. Então, Albedo, lide com eles. Deixe um vivo, melhor, deixe dois, pode ser bom um na reserva. Nosso jammer de sinal já está operante, então você pode ir em frente e usar uma comunicação mágica. Assim que o choque de ouvir as ordens calmas e desapaixonadas de Ains começou a se infiltrar nas mentes de Givarge e seu pessoal, Ains continuou suas instruções. Leve os cadáveres para Nazarick. Se eles forem fortes o suficiente, podemos usá-los para experiências de criação de undeads de alto nível. Sim, senhor. Albedo lentamente levantou a arma, o gigantesco bardiche. Não houve intenção ou hostilidade assassina nessa ação. Isso era apenas esperado. Afinal, para Albedo, cortar as cabeças das formas de vida inferiores, humanos, era pouco mais do que cortar filetes de daikon. Se essa não fosse a ordem de Ains, ela nem precisaria balançar sua arma para verificar o equilíbrio. Givarge e seu grupo podem não ter entendido a situação, mas ainda sabiam que estavam em perigo. Eles levantaram suas espadas em preparação para lutar. Ains, banhado em olhares de choque, apenas balançou os ombros. Ah, sinto muito. Mas eu avisei na guilda quando eu disse, será morte certa para você. Eu realmente quis dizer que, se vierem comigo, eu os matarei. Ains continuou sua sentença de morte. Eu avisei, mas você não quis ouvir. Estas são as consequências da sua escolha. Aceitei-a com dignidade. Givarge e seu grupo escolheram recuar. A razão pela qual todos eles imediatamente recuaram sem sequer verificar seu adversário foi porque entendiam a grande diferença entre suas respectivas forças de batalha. Além disso, eles não recuaram unidos, em vez disso, se separaram a fim de maximizar suas chances de sobrevivência. A reação deles estava fora do escopo das previsões de Albedo, que demorou um pouco para responder à altura. Embora seus atributos físicos excedessem em muitos de Ains, perseguir um inimigo através da floresta ainda era bastante problemático. Ela perseguiu seu primeiro alvo, e em um instante o deixou inconsciente com uma habilidade de captura. A audição aguçada de Albedo captou sons de metal misturados com as lamentações dos homens que fugiam. No entanto, ela não conseguiu obter uma localização precisa de suas posições, isso devido às árvores bloqueando sua linha de visão. Além disso, pessoas sem armaduras de metal só fariam barulho quando pisassem na grama ou nos galhos, o que só tornava mais difícil para Albedo identificar a localização exata, já que ela não tinha níveis nas profissões de Ranger ou Ladino. Albedo balançou a cabeça e suspirou. Então ela emitiu um comando: Mare, lide com esses dois. Faça questão de eliminar o homem que foi desrespeitoso com a Insama. Givarge correu. Pensando sobre os acontecimentos da guilda, ele tinha entendido até certo ponto que Momon era um aventureiro melhor do que ele, mas Givarge não estava disposto a reconhecer esse fato. No entanto, quando ele pessoalmente testemunhou a figura dominante da majestosa montaria de Momon, o antigo e lendário monstro conhecido como Sábio Rei da Floresta, ele não teve escolha senão aceitá-lo. Qualquer um que pudesse domesticar tal criatura somente pela força estava claramente além do nível de Mithril. Ao perceber que o que eles haviam discutido naquela sala era verdade, o coração de Givarge se encheu de raiva. Eu não sei de que país você é, mas não me atrapalhe. Eu dou a informação que quiser, só não me encha o saco. Para Givarge, era como se alguém tivesse invadido seu território. Ele e seu grupo haviam treinado ferrenhamente para realizar seus sonhos, subiram lentamente suas posições no ranking depois de inúmeras experiências de quase morte. Era natural que ficassem infelizes quando alguém de repente saltasse várias posições. Ele daria uma rasteira em Momon se tivesse a chance. Ele arruinaria a reputação de Momon com falsos rumores. Era isso que Givarge tinha em mente quando decidirá viajar com Momon. Este também foi o motivo, quando a companheira de Momon apareceu trajando armadura negra, declarou que ela mataria Givarge e seu grupo, pelo qual ele poderia recuar sem qualquer hesitação. Embora estivesse com medo, ele ainda se movia mais rápido do que qualquer outro. Estava sendo impulsionado pelo desejo malicioso de espalhar más notícias sobre Momon, sobre Ains, por toda a guilda. Vai se arrepender, eu vou voltar vivo, você vai ver. Depois vou botar a boca no trombone, todo mundo vai ficar sabendo. Ele não sabia como Momon estava conectado à vampira. Mas ele tinha certeza de que poderia guiar os rumores partindo desse princípio. Embora soubesse que aquela arma terrível poderia ceifá-lo a qualquer momento, que sua vida poderia estar em perigo, e Givarge sorriu, incapaz de reprimir as emoções que surgiam em seu coração. Ele não se importava com seus camaradas. Ou melhor, eles se tornariam os mártires que permitiram que ele saísse vivo, o que seria ainda melhor. Eu vou chegar ao topo. Eu alcançarei o Orixalcum, depois o Adamantite, e me tornarei um herói renomado. Não havia necessidade de alguém forte ao seu lado. Seus companheiros eram apenas degraus em sua escalada até o cume. Ele seria o verdadeiro herói que salvou o mundo, como os 13 heróis do passado. Esse era o sonho que Givarge tinha desde que ouvirá a saga dos 13 heróis de um bardo de sua vila quando era bem jovem.
Mas então, havia um homem que iria atrapalhar seus sonhos, superando ele e sua equipe. Pior, ele estava fazendo isso sem nem se dedicar. Isso foi imperdoável. Ele correu, correu e correu mais. O fato de que Givard pudesse correr em alta velocidade pela floresta sem o rosto ficar vermelho ou ofegante provava que ele era de fato um aventureiro mitril. Contudo, arrepios percorriam o coração de Givard, grandes arrepios. Que lugar é esse? Eu corri em círculos para despistar alguma emboscada que possam ter montado perto dos cavalos, mas E Givard sentia que tinha tomado o caminho certo, e seu senso de direção confirmou isso. Todavia, seu sexto sentido dizia o contrário. Ele não se perderia mesmo se esta fosse sua primeira vez em qualquer floresta. Mas por algum motivo, ele ainda estava incerto de sua localização. Eu devo estar imaginando coisas. Ele pensou, porém isso não parecia sua imaginação. Embora relutante, ele teve que reconhecer que isso era real. Eu me perdi? Mas, como? Em minha experiência florestal, a vocação de Givard era especializada em movimentos ao ar livre. De certo modo, a floresta era como seu quintal. No entanto, um sentimento estranho e inquietante o inundou. Esta floresta agora parecia a boca aberta de uma vasta fera carnívora. Parece um labirinto. O mal-estar e a ansiedade surgiram dentro de si. Parecia haver um véu bizarro permeando a floresta que deveria ser completamente familiar. E então ele ouviu um sussurro. E Givard se lembrou do carrasco vestida de preto e sacudiu a cabeça olhando para a fonte do som. Ele viu a cabeça de uma criança saindo atrás de uma árvore. Aquela criança era um elfo negro, uma raça intimamente relacionada com os elfos, humanoides que viviam nas profundezas da floresta. Por que há um elfo negro aqui? Ele ouvirá dizer que os grandes assentamentos de elfos negros estavam localizados nas grandes florestas ao sul, onde nenhum homem pusera os pés. Elfos negros eram do tipo que viviam longe de áreas civilizadas. Nesse sentido, eles eram diferentes dos elfos da floresta, que negociavam com humanos. Havia algo estranho sobre esse elfo negro, que além disso era uma criança. O coração de Givard se encheu com dúvida. Só então, a criança nervosamente deu um passo à frente. É uma menina. Ela estava vestida com roupas femininas, e o olhar assustado em seu rosto delicado e bonito despertou os desejos sádicos de Givard. Embora ele se perguntasse se essa garota havia sido enviada por Momo, os dois tinham atitudes completamente diferentes. E então ele riu da ideia como sendo impossível. Mais importante, se essa garota fosse uma elfa negra que vivia nessa floresta, ela certamente conheceria uma rota segura. Além disso, se aquela mulher de armadura negra o alcançasse, ele poderia usar a garota como refém. Com isso em mente, Givard decidiu tentar convencer a garota a obedecê-lo, e então ele deu um passo à frente. Ei! Ele intencionalmente fez sua voz mais grave, preenchendo-a com notas de ameaça. Isso assustou a elfa negra que deu um passo para trás. Ah, eu sinto muito. Givard riu friamente ao ver o olhar nervoso no rosto dela. Ele estava confiante de que seu plano funcionaria. Não precisa se desculpar. Só quero perguntar uma coisinha. Pode chegar mais perto. Sobre isso, eu sinto muito. Um ponto de interrogação pareceu aparecer sobre a cabeça de Givard, enquanto se perguntava o porquê ela estava se desculpando de novo. No entanto, o cajado de ébano na mão da elfa negra já se aproximara dele. A vegetação se transformou em armadilhas, que seguramente prenderam o corpo inteiro de Givard. Ele tremeu em choque. Como poderia um aventureiro mitril como ele mesmo falhar em parar a magia de uma pirralha como ela? Mesmo depois de lutar com todas as suas forças, as plantas se recusaram a ceder. Como ansiedade e pânico encheram seu coração, Givard levantou a voz e gritou, sua putinha. Se não me soltar, eu vou te matar. Tá me ouvindo? A elfa negra abaixou a cabeça nervosamente, e avançou em direção a Givard. Foi então que Givard percebeu que sua roupa era excepcional. As roupas e armaduras foram feitas magistralmente, algo desse tipo o próprio Givard não seria capaz de adquirir. Além disso, os olhos, a lembrança de algo que um amigo elfo dissera uma vez surgiu em sua mente. No entanto, antes que a memória pudesse tomar forma completa, uma sombra cobriu seu rosto. A garota levantou o cajado avidamente. Embora seu rosto ainda parecesse acovardado, não havia emoção em seus olhos. Ela não sentia nada a respeito do que estava prestes a fazer. Era como se sua atitude de medo fosse apenas uma encenação que ela havia sido instruída a fazer. Ele sobrepôs a silhueta da garota diante dele sobre a da mulher de armadura negra de antes. Espere aí. O que vai fazer? Albedo chegou no momento em que o cajado de Mare acertou na cabeça do homem. O elmo se deformou sob o impacto do cajado, e o crânio abaixo foi quebrado, enquanto os globos oculares saltaram para fora das órbitas dado a força tremenda do impacto. Sua cabeça estava completamente quebrada, como uma melancia durante um jogo de suicavari na praia durante o verão. Obrigada por ter feito o que pedi. Sobre isso, Albedo-sama, já terminei. Assim está bom. Albedo tirou o elmo e sorriu para Mare que olhava nervosamente para ela. Está perfeito. Mesmo que tenha feito uma pequena bagunça ao matá-lo, mas tudo bem. A Insama certamente irá elogiá-lo por isso. Se sério? Ei? O elfo negro maravilhado com a possibilidade do elogio olhou para o cadáver, e então Albedo perguntou, e sobre o outro? Bem, já cuidei disso. Eu arrastei o cadáver para trás de uma árvore. Jura? Então realmente fez tudo com perfeição. Mare, poderia me ajudar a levar os cadáveres para Nazarick? Claro. Albedo sorriu mais uma vez para o menino sorrindo de alegria, enquanto segurava o cajado manchado de sangue. Ele é tão honesto com seus sentimentos. Ainda assim, seria melhor se ele fosse mais aberto com todos em Nazarick. Está terminado, a Insama.
disse Albedo com o elmo preso na cintura. Ainz assentiu enquanto ouvia. Agora, não havia testemunhas da identidade de Chautiar. Com a armadura removida, Ainz se sentiu bastante à vontade enquanto respondia. Bom trabalho. Como está a recuperação dos corpos? Eu já pedi a Almari para enviá-los a Nazarick. Ótimo. Um problema a menos. Infelizmente eles foram mortos pela vampira, então nós, os sobreviventes, devemos continuar nossa jornada. Entendido? Então, Ainz Sama, o que é essa criatura trêmula que se esconde atrás de seu manto? Ainz se virou e descobriu que, como esperado, embora fosse muito difícil entender o porquê uma criatura tão grande faria tal coisa, Ansuk estava agarrado ao manto de Ainz. Seus grandes olhos redondos estavam úmidos e seu pelo estava arrepiado pelo medo. Claro, era o Albedo que a criatura temia. Pense nisso como meu animal de estimação. Se chama Ansuk. Que? Essa coisinha realmente tem a posição mais cobiçada por todos os habitantes de Nazarick. A Ansuk. Esta é Albedo, minha fiel serva que governa a grande tumba de Nazarick durante minha ausência. Em outras palavras, ela é sua chefe. Vá, se apresente a ela. Este humilde aqui é, como Milord já disse, conhecido como Ansuk. Eu me coloco aos seus cuidados, Albedo dono. Prazer em conhecer você, Ansuk. Tudo bem, as apresentações acabaram. De agora em diante, continuarei com Albedo. Narberal, vá para Nazarick com Ansuk e Mari, e tome cuidado com o objeto que eu coloquei em sua boca, Ansuk. Sim, senhor. A resposta de Narberal foi bastante enérgica. Ansuk rodou o objeto que havia recebido no cemitério dentro de sua boca, e perguntou a Narberal de uma maneira distorcida. Entendi, milord. E essa coisa é muito barulhenta. Este aqui tem uma pergunta importante a fazer. Faça silêncio. Então, este aqui tem uma pergunta a fazer. Narberal dono, este aqui estará em perigo? Este aqui será comido. Já que você é o animal de estimação do Ainz Sama, você não será comido sem autorização. Eu informarei a todos. Não há motivo para se preocupar. O rosto de Ainz não se moveu, mas ele estava sorrindo. Parece que deixá-los viajar juntos em Errantel melhorou o relacionamento de ambos. Tudo bem, então vamos, Albedo. Entendido. Enquanto Narberal e Ansuk observavam, Ainz e Albedo se dirigiram para a localização de Chautiar. Assim, os cadáveres daqueles homens me lembraram das palavras que trocamos no Salão do Trono. Devemos recuperar os cadáveres do homem e da mulher que o Senhor eliminou na noite passada, Ainz Sama. Bem, sobre isso. Quando ele estava prestes a repetir o que havia dito a Narberal na noite passada, podemos precisar entregar os responsáveis por trás do incidente. Albedo continuou falando e interrompeu-o. Eles podem ter aprendido alguma coisa enquanto lutavam com o Senhor, Ainz Sama. Como a magia que pode trazer os mortos de volta à vida, o melhor curso de ação teria sido recuperar imediatamente os cadáveres. Ou havia alguma razão especial para fazer o contrário? Ainz parou de respirar, não que ele precisasse. Albedo acertou em cheio. Mas que merda, magia de ressurreição existia neste mundo. Em outras palavras, homens mortos poderiam contar histórias melhor do que qualquer autópsia. Ainz recordou os acontecimentos daquela noite. Ele pensou em sua identidade real, o nome de Nazarick e as habilidades de Narberal. O homem e a mulher sabiam tudo isso, especialmente aquela mulher. Algo grave demais para um erro. Seria uma ofensa usar a palavra erro para descrever tal cadeia desastrosa de eventos. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar que ninguém pudesse usar a magia de ressurreição. Mas de acordo com as informações obtidas com os membros da Escritura da Luz Solar, havia pessoas dentro da teocracia Slane capazes de usar tal magia. Além disso, havia uma grande chance de que os aventureiros de rank Adamantite possuíssem magias equivalentes, e oficiais de alto escalão em um país poderiam secretamente comandar pessoas que fossem capazes de tal magia. Se fosse esse o caso, os superiores de Errantel procurariam pessoas para usar esse tipo de magia, quando concluíssem que o falecido possuía informações importantes. Dado que se fosse bem-sucedidos em seus planos, Errantel seria fortemente abalada, então seria natural para os superiores exigirem mais informações. Ainz sentiu seu coração inexistente batendo em um ritmo alucinante. O que eu deveria fazer agora? Escusado dizer que ele deveria recuperar os corpos o mais rápido possível. No entanto, quem ele deveria enviar? Ainz havia dito a Narberal para não se incomodar com os cadáveres. Ele deveria assumir publicamente que isso foi um erro? Não, melhor eu não dizer nada. Ele deveria evitar dizer qualquer coisa que pudesse diminuir a fé de seus subordinados, pelo menos enquanto ele não soubesse o porquê Chautiar o havia traído. Ele tinha que permanecer calmo em uma situação como essa. Ainz agora sabia o porquê os superiores de sua empresa não estavam dispostos a admitir seus erros. Com fé em suas conclusões, ele tomou uma decisão. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!